Ó, pessoalzinho do YouTube, então. Bom dia, sexto ano, aula de matemática, livro Unidade 2. Temos dois lindos, maravilhosos e saltitantes períodos hoje. No livro na Unidade 2, a página 8, a gente está falando sobre potenciação. Show de bola, potenciação. E hoje é dia 14 de julho de 2020. Muito bem, o ano inesquecível. O Senhor é bom. É possível formar, lá na página 8, então, tinha um desafio para vocês. Olha, eu vou apagar aqui. Apagando aqui, que hoje é aniversário da Isabelle. Hoje é aniversário. Vai ficar gravado ali no YouTube para nós. Ó, parabéns, Isabelle. Deus te abençoe. Tá? É nóis. É possível formar um cubo reposicionando os cubinhos sem faltar nem sobrar cubinhos? Como? Então, eu não tenho um cubo nessa figura ainda, porque as paredes ali, né, não é que elas tenham ouvidos, nada a ver. As paredes, elas não têm as mesmas medidas, né? Uma tem aqui, ó, 4 de altura, 8 de comprimento, 2 de profundidade. Bom seria se esses números aqui fossem todos iguais. Então o desafio era o seguinte, ó. O desafio era o seguinte. É tu ter um número vezes o mesmo número vezes o mesmo número. 3 vezes o mesmo número e o resultado teria que dar 64. Vamos ver. Vamos pensar num número qualquer ali. Será que eu consigo, sei lá, 5? Vamos supor 5. Se fosse 5 por 5 por 5. 5 vezes 5 vezes 5. Tem que dar 64. 5 vezes 5, 25. E 25 vezes 5 dá 125. Significa que esse lado 5 aqui, ó, se fosse 5 cubos aqui, 5 cubos aqui e 5 cubos de profundidade, daria um total de 125 cubinhos, né? E eu tenho que ter um total de 64 cubinhos. Qual é a regra? Qual é o desafio? O número que eu coloco aqui, eu tenho que colocar aqui e aqui também. E aí? Olha, a Marcele disse assim, ó, eu sei. Fala aí pra mim, Marcele. 5 não é. 4 vezes 4. Olha, se fosse 4 por 4 por 4, será que daria o 64? 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4. Muito bem. Olha só, Marcele. 4 é um número igual. Então eu teria que ter 4 de altura. 1, 2, 3, 4 de comprimento, certo? Então seria isso aqui, e de profundidade, ao invés de 2, ó, vamos colocar, já sei. Então tá, ó, vamos pegar a resposta da Marcele e vamos tentar adaptar o nosso desenho. Olha só. O problema é que tem texto ali, ó. Senão a gente conseguia. Opa. Tá. 4 de altura, 4 de comprimento, então viria 4 até aqui, ó, e ao invés de 2 aqui, eu iria aumentar para mais 2 aqui, ó. Ia fazer isso aqui. Agora sim. Então, com os cubinhos que sobraram, o que eu ia ter aqui, ó? Aqui eu ia ter os que eu já tenho, 2 de profundidade, porque isso aqui seriam 2 de profundidade, ó, 1, 2 de profundidade,
E agora, com os cubos que sobraram, eu colocaria mais 2 de profundidade. Então assim ficaria o meu cubo, né? Deixa eu ver como é que a gente... Tá. Dá para fazer assim. Tá. Daí a gente colocaria mais cubos, então. E ao invés de 2 de profundidade, a gente teria 4 de profundidade. Aqui... aqui fica difícil. Tá. Eu tenho que marcar aqui, ó. E tenho que marcar aqui também. Daí ficaria os 4 de profundidade. Acho que é isso. Que desenho bem feio esse que ficou. Os 4 de... ficou horrível. Não fechou. Fica difícil. Mas o que... Deixa eu fazer um desenho melhor para vocês aqui. Não dá para... Fica difícil adaptar esse aqui. Espera aí. Já vou fazer um desenho melhor. Eu espero que vocês entendam. Tá? Eu só não vou fazer as subdivisões. A gente vai... Porque senão fica bem complicado aqui fazer as subdivisões. Rapidamente. Então, como é que funciona? Para fazer eu ia reorganizar aquele cubo da seguinte forma. Deixa eu pegar aqui, fazer isso aqui, tá? Sim e assim. Daí o que eu não vou botar as subdivisões aqui, só vou colocar as unidades, ó. Digamos, de comprimento, então eu tenho 4, de profundidade tenho 4 também, e de altura, certo? 4 cubinhos. Então, isso aqui vai ser um cubo, porque é formado por cubinhos. 4 cubos de frente, 4 cubos de fundo e 4 cubos de altura, não é? Daí, para fazer as subdivisões, fica bem chatinho aqui, né? Tem que dividir assim, assim. Daí o desenho pode ficar meio complicado. Mas tu conseguiu entender aqui a ideia? Nesse desenho aqui? Sim, né, Isabelle? Beleza, a Marcele também. Sim, mas é só vocês duas que estão na aula hoje? Não tem mais ninguém na aula? Não acredito numa coisa dessas. O Guilherme também está aí, o Davi também está aí, né? O Arthur, Maria... O Dudu, o Gabriel. Cadê esse pessoalzinho aí? Ninguém responde nada. Hein, Davi? Hein, Guilherme? Vamos ter que chamar no WhatsApp. O Davi deu oi. Eu quero saber se tu tá Agora não é mais hora de oi, né, Davi? Fala aí pra mim se tu tá entendendo. E o Guilherme também, Guilherme. Gente, que é isso? E o Arthur nem... O Arthur sempre para falar alguma coisa, hoje nem fala nada. Como assim que isso? Estou perguntando se tu está entendendo o desafio. Pois é, Marcelo, eu também estou achando, né? Daí ficou complicado, né? Bom, vai ficar gravado ali, os pais têm acesso, né? Os pais vão ter acesso ali, estão vendo que o professor está chamando. Ó, o professor chamou o Davi ali. Como é que é? Tá com alguma dúvida aí, Davi? O Davi chegou e respondeu assim: quem é o senhor? Como assim? Tem que participar. Então, o Davi disse assim, mais ou menos. Se tá mais ou menos, tem que perguntar então, né? Maria, é um problema. Eu conseguia te escutar, mas o chat não estava aparecendo. Tá tranquilo. Tem acesso, Maria, às gravações, certo? A Maria entendeu. O Davi diz que sim, tá entendendo. Então tá, pelo que eu entendi é isso, né? Mais ou menos, depois mais sim, tá? Qualquer dúvida, tu
tem que tentar fazer os desafios. Se não conseguir, é importante verificar onde é que está errando ou o que não entendeu e participar da aula. Tem muita gente participando da aula aí, quer dizer, tem muita gente aqui ó, com os nomes aqui para mim, só que só estão falando 2 pessoas, né? O Guilherme até agora não falou comigo, o Arthur também não, ó, o Dudu, o Gabriel ali. Deixa eu ver quem é que está presente. Ó, são 11 participantes. Ó, manda um oi aí para mim. Dudu, Arthur, Davi, Gabriel, Guilherme, a Isabelle tá aí, a Marcele também, Maria, né? A Maria tá em 2 câmeras aqui para mim. Ó, tem que falar se tá entendendo. Tá entendendo aí, Dudu? Sim ou não? Agora que o Gabriel se manifesta. E aí, Gabriel, estão entendendo o desafio? Esse aqui é um desafio interessante que a gente estava fazendo. Né? Ah, claro? Então tá bom. Ainda bem que está gravado, né? Vai dizer. Daí vocês todos estão me falando. Ah, tô entendendo. Como assim, Davi? É pra mim falar oi? É pra tu falar se tu tá entendendo ou não, tá? Se tu fez o desafio, como é que foi fazer o desafio, é pra isso que tu tem que falar agora, tá? Se tu tiver alguma dúvida do desafio, tá? A Isabelle e a Marcele participaram legal ali, estão entendendo, né? Vocês estão participando ali, eu tô vendo a participação de vocês, beleza? É isso aí, ó. Mas só as 2 meninas estavam falando ali para mim. Tá? Vamos lá, ó. Potências com expoente 1 e expoente 0. É o próximo passo agora. Tá? Acompanha a minha leitura então. Eu vou eu vou deixar solto aqui para tu acompanhar a minha leitura. Se a imagem ficar muito difícil para ti, acompanha no teu livro, tá? Potências com expoente 1 e 0. O expoente ou 1 ou expoente 0. Tá? O que o livro está dizendo? Vimos anteriormente que na potenciação o expoente indica o número de fatores iguais. Ele conta os fatores, o expoente. Tá? Os fatores iguais que se repetem na multiplicação. O fator é na multiplicação. Então, qual será o resultado da potenciação se tivermos o expoente 1? É um fator só. Se o expoente for 1, eu estou dizendo que é um fator só. E no caso do expoente 0, quando eu não tiver nenhum expoente, quando não é nem expoente, é 0 fatores, eu tiver, certo? Se tivermos o expoente 1. Observe os padrões que acontecem nas potências. Então, aqui a primeira solução vai ser por padrão, tá? Olha só, primeira potência, 5 fatores de 2. Está enxergando aqui? 5 fatores de 2? Tá? 5 fatores de 2 e dá o número 32. Se tu calcular, tu vai ver, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 fatores de 2, 32. Ó. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. E 16 vezes 2, 32. 5 fatores de 2. Um fator a menos, ó, ou seja, 4 fatores de 2, tu pega esse resultado 32 e divide por 2. Tá? Claro, porque se tu pegar 5 fatores de 2 dividir por 2, tu vai ter um fator a menos. Se tu tinha 5 fatores de 2, quando tu divide por 2, tu vai ter um fator a menos do 2, né? Tu vai ter 4 fatores de 2. Olha ali, ó, 32 dividido por 2 dá 16. Claro, quando a gente começou a contar, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 fatores, dá 32. Se eu não chegasse até o 32, contasse só 4 fatores,
2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 16. Lembra que a gente contou? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 2, 16. 4 fatores de 2. Se eu pego os 16 e multiplico por 2, 32. Para voltar aos 4 fatores, eu tenho que dividir por 2. Deixa eu fazer assim. Ó, eu tenho 16. Para chegar no 32, eu multiplico por 2. 16 vezes 2, 32. Para voltar aos 16, eu divido. Eu faço a operação inversa. Divido por 2. 32 dividido por 2, 16. Para tirar outro fator dos 4 fatores, outro fator de 2 dos 4 fatores de 2, eu divido de novo por 2. Ó. Agora 3 fatores de 2 dá 8. Ok? Estão entendendo? Sim, 16 dividido por 2 dá 8. E agora eu estou contando 3 fatores. Para chegar em 2 fatores de 2, eu pego o 8 e divido por 2. 2 fatores de 2. Eita! 2 fatores de 2 é o número 4. 2 fatores de 2 é o número 4. Então agora eu poderia chegar em um fator de 2. Então é pegar esse resultado 4 aqui, ó, e dividir por 2. 4 dividido por 2 dá 2. Significa que um fator de 2 é o próprio número 2. Tá? Um fator de 2. Assim, mantendo o padrão, temos o seguinte, ó. Se 2 fatores de 2 é 4, para tirar um fator deles, eu divido por 2, divido pela base 2. E daí então, agora não tenho mais 2 fatores, eu tenho apenas um fator de 2. Um fator de 2 é o número 2. E para não ter nenhum fator de 2, eu pego esse 2 aqui e divido por 2. Observa que o número 1 é nenhum fator de 2. Claro, o número 1 é nenhum fator. Se eu te pergunto aqui, ó, no 4, quantos fatores de 2 eu tenho? Eu tenho que enxergar o 4 como 2 vezes 2, ou 2 ao quadrado. Aqui, no 4, eu tenho 2 fatores de 2. No 2, eu tenho 1 fator de 2. Quantos fatores de 2 eu tenho aqui? No número 1. Quantos fatores de 2 eu tenho no número 1? Tu vai dizer assim, ó, eu não tenho nenhum fator de 2. Claro, ó, nenhum fator de 2. É o número 1. E como é que a gente viu? Pelo padrão. Ó. Aqui eu tenho 2 fatores de 2, que é o número 4. Se eu tirar um fator de 2... O que é tirar um fator de 2? É fazer a operação inversa da multiplicação por 2. Lembra? Dividir por 2. Isso é tirar um fator de 2. Tá? Tirar fator, na verdade, é dividir. Tá? Se eu tenho o número 4, tiro um fator de 2, eu fico 4 dividido por 2, 2. Se eu tenho o número 2, tiro outro fator de 2, eu fico sem nenhum fator de 2. E olha aqui, ó, o nenhum fator de 2, eu posso escrever isso assim, ó. Nenhum fator de 2. Que número é? O número 1. Só para tu lembrar assim, ó. Só para tu entender essa linguagem que eu estou utilizando. Eu tenho o número 6, certo? Eu tenho o número 6 e eu quero tirar do 6 um fator de 3. Vamos tirar o fator de 3 aqui, ó. Eu quero tirar o fator de 3 do 6, ó. Então eu vou dividir por 3. Isso é tirar o fator 3 do 6. Sabe por quê que é tirar? Porque o 6 em fatores, eu posso escrever ele como 2 vezes o número 3. Tirar o fator 3 do 6 é ficar só com 2, ó. 6 dividido por 3 é ficar só com o fator 2. Eu poderia perguntar, essa resposta aqui, ó, quantos fatores de... Eu posso escrever que 2, essa resposta aqui, ó, é quantos fatores de 6? 2 é quantos fatores de 6? Tu vai dizer assim, ó, 2 não é nenhum fator de 6. E quantos fatores de 5 é o 2?
Nenhum. E quantos fatores de 2 é o 2? O 2 é um fator de 2. Tá certo isso? Sim. Porque nenhum fator de 6 é o número 1, nenhum fator de 5 é o número 1, e um fator de 2 é o número 2. 1 vezes 2 vezes 2 dá o número 2. Uma coisa que a gente vai ter que lembrar, que eu comecei a aula com vocês, o estudo de potenciação, quando a gente começou a falar sobre as dobras, nenhuma dobra dava um retângulo, se tu te lembra disso, tá? Nenhuma dobra, lá no nosso exemplo anterior, dava um retângulo. 2 dobras, 2 retângulos. Uma dobra, 2 retângulos, ó. Então a gente calculava assim, ó. O problema desses exemplos é tudo com base 2, mas poderia fazer com outro tipo de base também, ó. Então, uma dobra dava 2 retângulos. Uma dobra, 2 retângulos. 2 dobras, 4 retângulos. Então, na verdade, o número de dobras é o número de fatores de 2. Nenhuma dobra nenhum fator de 2 era um retângulo, certo? Ou seja, nenhum fator de 2 é o número 1. O que a gente tem que lembrar? Que o nenhum fator, o número 1 é o nenhum fator de qualquer outro número, só não pode ser do zero, mas ele é o nenhum fator de qualquer número. Tá, professor, mas ele pode ser o nenhum fator de 5, se eu quiser? Sim. Ele pode ser o nenhum fator de 10? Sim, ele pode. O 1 é o nenhum fator de 10. Tá? O 1 pode ser o nenhum fator de 1374? Com certeza. O número que tu quiser é o nenhum fator. E por que ele é o nenhum fator? Olha só que legal. Por que o número 1 é o nenhum fator? Se tu multiplica 3 por 2, tá? Tu tem o 3, multiplica por 2, o produto dá diferente, né? 3, tanto de 3 quanto do de 2, dá 6. Mas o número 1, se tu pega o 3 e multiplica pelo número 1, o número 1 ele é neutro na multiplicação, dá o próprio 3. Então, olha só, quando tu multiplica esses dois fatores aqui, ó, 3 e o 2, quando tu faz a operação com esses dois fatores, 3 e o 2, tu tem uma modificação no resultado. Esse aqui, o 2, influencia no 3, assim como o 3 influencia no 2, para dar 6. Mas o 1 é como se tu não tivesse fator multiplicando, porque dá o próprio 3. Tu multiplicar um número por 1 é como se não tivesse fator ali. É a mesma coisa que o 3. O 7 é um fator de 7 vezes nenhum fator mais, né? O 7 é a mesma coisa que o 7 vezes nenhum fator mais. Um número que não influencia, que é neutro na multiplicação. Tu tá entendendo essa jogada aí que eu tô falando para vocês? Essa questão de linguagem que eu tô trazendo? Bah, Marcelo, isso me deixa assim, Isabelle, isso me deixa contente se tu me diz sim, beleza, é isso mesmo. O número 1 eu chamo de nenhum fator. A Isabelle, beleza também, tá entendendo, ok? Quem mais tá entendendo isso? Assim, ó, Davi também está entendendo. Ótimo, excelente. É isso aí, eu quero participação, porque aqui é um ponto crucial, assim, ó, para a gente entender o restante. E lembra, né? Tu lembra, né? Quando a gente começou lá no problema das dobras, eu cheguei e falei assim, ó, prestem atenção no nenhuma dobra. A Maria também está me dizendo, olha, é nóis, estamos entendendo então. Vocês lembram quando a gente começou com as dobras ali e o retângulo? Tá tudo relacionado com isso aqui, tá?
Então, o número 1, a gente vai chamar ele de nenhum fator. É o nosso nenhum fator. Ele não influencia na nossa multiplicação, ele é neutro. Então, 3, o número 3 é a mesma coisa que pegar o número 3 e multiplicar por nenhum outro fator. Multiplicar por nenhum outro fator é o número 1. E a gente tem a tendência de pensar assim, ó. O nenhum fator é o número 0, por exemplo, certo? A gente tem a tendência de pensar que o nenhum fator é o número 0. Só que o 0, ele não pode ser o nenhum fator. Olha só, 4 é a mesma coisa que eu pegar o 4 e multiplicar pelo nenhum fator 1. Se eu suponho que o 0 é o nenhum fator, eu não posso dizer que 4 é a mesma coisa que pegar o 4 e multiplicar por 0. Tu entende? Por isso o 0 não pode ser o nenhum fator. O 4, ele é a mesma coisa que o 4 multiplicado por nenhum outro fator. Né? Por isso que o 1 é chamado de nenhum outro fator. O 0 não pode, porque 4 vezes 0 dá 0 e o 4 não é igual a 0. O 0 não pode ser o nenhum fator. Então, além do 1 ser o nenhum fator, o 0 não pode ser o nenhum fator. Porque a gente, às vezes, tá aprendendo, potenciação ali, a gente quer assim, ó. Quem é o nenhum fator? E a gente fala, o gordinho. Não, o gordinho não pode ser o nenhum fator. O nenhum fator é o magrinho. O magrinho é o número 1 que é o nenhum fator. É aquele que não influencia na multiplicação. Pode ir, vai lá, Davi. Tá? Muito importante a gente fixar isso. O nenhum fator. Tá bem? Vamos lá, vamos continuar então. Então, é isso que ele está falando, ó. Um fator de um número vai ser o próprio número, tá? Um fator de um número, escreve aí para mim qualquer número aí, e a gente vai calcular um fator dele. Quem é? Vamos ver quem é que escreve primeiro aí um número qualquer. Ninguém escreve número. Vamos lá, quero um número. Escolhe um número aí. Quero participação. Vai lá, Maria, escreve um número para mim. Ó, Marcelo escreveu um número 5. Um fator de 5 é o que a gente escreve assim, ó. Um fator de 5 é o próprio número 5. Certo? Porque não tem mais nenhum outro fator ali para a gente trabalhar, né? É um fator de 5 e nenhum fator de qualquer outro número. Um fator de 5 é o número 5. A Maria disse, ia colocar 5, beleza? Ó, vocês estão no mesmo mover, então, a Marcela e a Maria. Beleza. Agora, então agora a Maria me diz outro... A Maria vai me falar outro número então agora, Maria. Ó, a Maria falou 18. Um fator de 5 é 5. Nenhum fator de 18 é o número 1. Então, o que a gente está falando? Que um fator de um número é o próprio número. Nenhum fator de um número só não pode ser o próprio 0, tá? Não pode ser nenhum fator do 0, ok? Tá, a gente já vai ver. Boa, Marcele. A gente já vai ver ao contrário, tá? Um fator de um número é o próprio número, mas nenhum fator de um número, tá? Vai ser o elemento neutro da multiplicação. Vai ser aquele que não influencia, aquele que não vai valer como fator, né? O nenhum fator é o número 1. Então, não sendo o próprio 0,
Quando o expoente for 0, eu estou falando de nenhum fator, o resultado vai ser 1. Sendo 1 fator do número, dá o próprio número. E daí a Marcele está me perguntando o contrário. Eu penso que ela está me perguntando assim, ó, quando eu tiver 0 elevado no expoente 5, por exemplo, é isso, Marcele, que está me perguntando? 5 fatores de 0, tá? Bom, isso aqui é tranquilo, ó. 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0. 1, 2, 3, 4, 5. 5 fatores do 0, 5 fatores do 0 vai dar 0. O que eu não posso ter é nenhum fator de 0. O que eu não posso ter é nenhum fator de 0, tá? Isso aqui eu não posso calcular, ó. Isso aqui, negativo. Nenhum fator de 0. Sabe por quê? Porque se eu fizesse assim, ó, os elementos que estão envolvidos com nenhum fator de 0 é o 0, certo? E se eu dissesse que os elementos que não influenciam na multiplicação do 0, 0 fatores de 0 seria o número 1, não posso, não pode. Então, nenhum fator para um número só vale se o número não for 0, tá? Digamos aqui, ó, tu tem uma caixinha para colocar um número e tu quer 0 fatores desse número. O resultado vai dar 1, desde que o número que eu coloco aqui dentro dessa caixinha, ó, não seja 0. Senão, vai dar salada de fruta azeda. Salada de fruta azeda é ruim, tá? Salada de fruta assim, ó, ácida, mais ácida, né? Mais cítrica, perdão. Mais cítrica assim é boa. Salada de fruta cítrica é boa, mas salada de fruta azeda, tá? 0 elevado à quinta potência, sim, Marcele. 5 elevado como é que é? 0 elevado à quinta potência é 0. Isso mesmo, ó. 0 elevado na quinta potência são 5 fatores de 0. É o 0 sendo multiplicado por ele mesmo 5 vezes e multiplicação por 0 dá 0. Tá? O que eu não posso é ter nenhum fator do número 0. E 5 elevado na 0 é 1. Sim, 5 elevado. Olha só que legal, ó. Boa. Ó. 0 elevado na 5 é 0. Nenhum fator de 5 é o número 1. Muito bem, é isso aí mesmo. Tu tá entendendo? Tá? Nenhum fator de 5 é 1. 5 fatores de 0 é 0. Exatamente. Se tu bugou, tu desbuga agora. Desbuga. Se não entendeu alguma coisa, tu me fala, tá? Qual é a restrição? Qualquer número elevado na 0 é 1.